Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do primeiro ano EJA, professor Humberto aqui. E para a gente seguir com o conteúdo da função quadrática, para a gente saber o zero, a gente precisa fazer uma pequena revisão sobre fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Então é muito importante de lembrar esse conteúdo que é lá da oitava série, tudo bem? Então vou dar uma relembrada com vocês, ver as situações para poder resolver, porque a gente precisa desse conteúdo para finalizar o conteúdo de função do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Então, a revisão da fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva do segundo grau. Gente, essa fórmula ela sempre vai estar na forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, mesmo que você tenha uma equação que tenha x² e não esteja igual a zero, você pega quem é número sozinho, que está do lado de lá, e traz para cá, do lado da equação, junto das letras, para ficar igual a zero do lado de lá. Ele tem que estar nessa forma igual a zero para resolver. Tudo bem? Lembrando que o A é o cara que está na frente do x², o B quem está na frente do x e o C é o número sozinho. Tudo bem? Você vai se basear nessas três variáveis para a gente poder calcular a fórmula. A fórmula ela vai começar com o discriminante. E esse delta ele vai discriminar a quantidade de respostas que essa equação vai ter. Tudo bem? E delta é b² menos 4 vezes A vezes C. Cada letra dessa você obtém lá da sua fórmula de Bhaskara, lá da equação resolutiva, tudo bem? E aí, quando você tiver o discriminante que a gente chama de delta, você vai jogar na fórmula resolutiva, que é o x. Então, x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Professor, por que tem esse mais ou menos? Como é que eu vou calcular o mais ou menos? Gente, essa fórmula, como ela é de segundo grau, o grau da sua equação vai te dar até o máximo de quantidade de respostas. Então, se ela é de segundo grau, ela pode ter até duas respostas. Dá para entender isso? Se você tem até duas respostas, então você tem que fazer uma com um mais e outra com um menos. Só que você só vai precisar fazer isso quando o delta tiver uma característica específica. E qual é a característica? Quando o delta for positivo. Então, se o delta for positivo, você vai ter duas soluções, duas respostas, tudo bem? Então, você vai calcular uma com mais, toda essa equaçãozinha aí, e depois vai calcular outra com menos, tudo bem? Ok. Delta também pode dar zero. Se delta der zero, você não vai ter duas respostas, você só vai ter uma. Tudo bem? É como se fossem duas respostas repetidas, em outras palavras. Se o delta for negativo, não tem resposta. Por que isso, professor? É cálculo matemático. Você não calcula o delta e depois joga naquela fórmula lá do x? Delta está dentro de uma raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo nos números reais. Então não vai ter solução quando você tentar tirar a raiz dela. Tudo bem? Então, quando você vê que delta lá em cima deu negativo, você não precisa fazer mais a parte de baixo. Sua conta acabou e você não vai dar solução. Ok? Agora, como é que a gente calcula cada situação dessa? Como eu já falei, quando o delta é positivo, você resolve calculando a fórmula de Bhaskara, uma com adição e outra com a subtração. Por isso que é mais ou menos a raiz. Você vai calcular uma com mais, outra com menos. Quando o delta for zero, você vai usar apenas a parte do menos b sobre 2a. Porque não vai ter delta para fazer mais ou menos. Então só vai ter uma resposta. Por isso que você não vai ter as duas. Quando ele é zero, você só vai ter uma resposta. Quando o delta for negativo, aí você não precisa solucionar nada. Você não vai ter resolução dos números reais. Tudo bem? Então vamos fazer isso na prática. Exemplo 1. Resolva a equação x² menos 3x mais 2 igual a zero. Primeira coisa que a gente faz, determina quem é A, quem é B e quem é C. O A é quem está na frente do x². Quando não tem nada na frente do x², vale 1. O B é quem está na frente do x. Na frente do x está o menos 3. Se tiver sinal, coloca o sinal do menos, tá bom? Porque senão altera a resposta. No lugar do C é 2, que é o número sozinho. Então a gente vai para aquela fórmula do delta do discriminante. b² menos 4 vezes A vezes C. Então, no lugar do B, tá vendo lá que B é menos 3, você troca por menos 3. Menos 4, isso sempre vai ter, vezes o A, você vai trocar por 1. E o C você vai trocar por 2. Você só verificar na equação quais são esses valores para poder trocar. Ok? Então agora é só calcular. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Expoente par sempre dá positivo, não esqueça. Menos 4 vezes 1 vezes 2.
O menos vezes o mais do 1 dá menos. E o menos vezes o mais do 2 dá menos também. Então, sinais diferentes dá menos. 9 menos 8, delta deu 1. Aí a gente volta naquela situação. Delta é positivo, delta é 0 ou delta é negativo? 1 é positivo. Então eu vou ter duas respostas. Toda vez que ele é positivo, duas respostas. Aí eu tenho que jogar na fórmula do x lá. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Tá bom? Então, vamos calcular. O menos b, aí tem que tomar muito cuidado, porque muitas pessoas erram nesse detalhe. A fórmula tem um menos, esse menos sempre vai aparecer. E se você olhar lá o seu b, ele também é negativo. Se é menos b, então é menos 3. Menos da fórmula, menos do número. Não esqueça de colocar, porque se você esquecer e deixar só um, vai trocar a sua resposta, vai estar errado, tudo bem? Então, se o seu b é negativo, é menos e o menos do b, ok? Então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de delta. Delta acabei de calcular, deu 1. Sobre 2 vezes a, 2 vezes a vale 1. Agora é calcular. Menos 3 é o oposto de menos 3, que é mais 3. Aí agora eu vou calcular o x'. Primeiro eu vou calcular usando mais, depois eu calculo usando menos. Então menos 3 vai dar mais 3. Raiz de 1 é o próprio 1. E embaixo 2 vezes 1 dá 2. 3 mais 1 dá 4 sobre 2. Então x', que é a primeira das respostas, dá 2. Agora eu vou calcular o x duas linhas, só que agora usando o menos. 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 dá 2. E 2 sobre o 2 de baixo dá 1. Então a minha solução, eu coloco entre chaves, sempre o menor primeiro, vai dar 1 e 2. Ok? Esse foi o caso que eu resolvi que delta deu positivo e tem duas respostas. Exemplo 2. Resolva a equação 3x² mais 6x mais 3 igual a 0. Vamos lá. A vale 3. O B vale 6. E o C vale 3. Certo? Delta é b² menos 4ac. Então, onde tem o b eu troco por 6, onde tem o a eu troco por 3 e onde é o c também eu troco por 3. 6² é 6 vezes 6, que é 36. Menos 4 vezes 3 é menos 12. Menos 12 vezes 3 é menos 36. Sinais diferentes deu menos. 36 menos 36 é 0. Delta deu 0. Eu só vou ter uma resposta. Ok? Bom, então calculando, x é menos b sobre 2a. Eu não preciso fazer o mais ou menos delta, porque delta deu 0. É só isso para calcular, uma resposta só. Então, menos b sobre 2a, como é que vai ficar? O b é 6, então vai ficar menos 6. 2 vezes a é 2 vezes 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 embaixo dá 6. Menos 6 sobre 6 dá menos 1. Então, a minha solução só vai ter uma resposta, que é o menos 1. Ok? Agora o nosso último exemplo. Resolva a equação 2x² menos 8x mais 10 igual a 0. O a vale 2, está na frente do x². O b vale menos 8, que está na frente do x. E o c vale 10, porque está sozinho. Tudo bem? Então, você vai jogar na fórmula do delta. b² menos 4 vezes a vezes c. Delta, o b eu vou trocar por menos 8. O a eu vou trocar por 2 e o c eu vou trocar por 10. Menos 8 elevado ao quadrado. Gente, toda potência com expoente π positivo. Então dá 64. 8 vezes 8. Menos 4 vezes 2 é menos 8. Menos 8 vezes 10 é menos 80. Certo? 64 menos 80 deu menos 16. O que isso quer dizer? Delta deu negativo. Em outras palavras, não vai ter nenhuma resposta. Você não tem mais nada para calcular. Não tem solução. E quando não tem solução, você escreve solução vazio. Ok, pessoal? Então, não se esqueça de usar esses esqueminhas para resolver, tá bom? Usar a fórmula de Bhaskara. Qual é a primeira coisa que você faz mesmo? Achar o A, o B e o C. Diz quem é cada um. Mesmo se faltar alguém, se faltar o X lá, não tiver número nada, se o X não aparecer sozinho, o B é 0. Se o X estiver lá sozinho sem nada na frente é 1. Se o C não aparecer é 0. Ok? O A sempre vai ter porque é do segundo grau. Achou A, o B e o C, joga na fórmula do discriminante, do delta. Aí você verifica. Delta positivo, duas respostas. Delta zero, uma resposta. Delta negativo, não tem resposta. Beleza? E aí, se for positivo e tiver duas respostas, usa a fórmula completa.
Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Se ele for zero, você só vai ter uma resposta, menos b sobre 2a. E se for negativo, não tem mais nada para calcular. Você vai botar solução vazio. Não tem solução. Beleza? Abraço, professor Humberto aqui. Tchau, tchau.